Boa noite para você ligado aqui no canal Com Todo Respeito. Esse é o Giro da Rodada e nesse meio de semana os 4 grandes do Rio de Janeiro entraram em campo por competições internacionais. O Vasco, o Fluminense e o Flamengo passaram e o Botafogo acabou ficando de fora, apesar de ter ganhado seu jogo, não foi o suficiente para a classificação. Vamos primeiro falar de qual jogo aqui. Acabou que que a gente não falou. Posso falar Vamos aqui, falar ó. do Vasco, deixa Do o Vasco Vasco. Aqui, ó. Desencantou o único clube carioca em 3 competições ainda. Fala dele. Porque o que não estava acontecendo nos outros jogos aconteceu nesse agora. Meu medo é até os caras terem gastado gols demais nesse jogo e nos próximos voltarem a não marcar. Porque o Vasco conseguiu agora uma boa vitória fora de casa contra o Olímpia por 4-1. De virada, começou perdendo o jogo. Uma pressão muito grande lá nos defensores del Chaco. Mas o Vasco conseguiu virar do mesmo jeito que vinha jogando antes, propondo o jogo e conseguindo criar chances. Só que dessa vez conseguiu concluir as suas chances. Os gols foram marcados por quem? Calma aí. O primeiro... Tem muito tempo o jogo. Não, caralho. Fugiu só o primeiro, mano. Então fala os outros Foi três. do arranjou confusão, pô, com o Neymar. Thiago Mendes, Thiago muito Mendes. bem. Um golaço do Thiago Mendes. Uma tabelinha com o David. Thiago Mendes sempre chega muito bem, um jogador de muita qualidade. Marcou o primeiro gol, é o melhor jogador do Vasco na temporada. O outro gol foi marcado pelo contestado David, no cruzamento do Pumita. Terceiro gol do Vasco foi marcado pelo Adson, um belo gol fora da área. E o quarto gol do Vasco foi marcado, aí para vocês acreditarem, pelo Spinelli. O jogo teve um gol do David e do Spinelli. E mais o cruzamento do Pumita. Então, tipo assim, se o David e o Spinelli marcam no mesmo jogo, eu já não vou criar tanta expectativa para as próximas rodadas do Brasileirão, entendeu? Eu sei que a Sul-Americana, querendo ou não, os times lá de fora, às vezes tem um nível mais baixo do que o Campeonato Brasileiro. Às vezes não. Hã? Às vezes não, ultimamente tá sendo sempre isso. Então, tipo assim, não dá pra você criar uma expectativa muito alta. Pô, agora que fez 4-1 no Olímpia, vai meter uma sequência de 5 vitórias. Não é assim. Agora é pensar no próximo jogo contra o Palmeiras. O time do Vasco, de repente, pode conseguir uma boa vitória se jogar como jogou, propondo o jogo, criando chances. E, principalmente, se definir as jogadas igual conseguiu fazer contra o Olímpia. É aquilo, para ganhar jogo é necessário fazer os gols. Não adianta você criar várias oportunidades e só bater na trave, não conseguir concluir. Inclusive, quando estava 2-1 pro Vasco, o Vasco perdeu umas 3 chances. Que aí a torcida já ficou preocupada. Caraca, a gente vai tomar um gol de empate, porque, mais uma vez, a gente está criando chances boas e não está concluindo em gol. Cara, e assim, depois dessa vitória, eu acho que a torcida do Vasco pode criar uma esperança, de repente, com a Sul-Americana. De repente, o Vasco vai pegar a próxima fase, nas quartas, ou River Plate ou Santa Fé. Mas, cara, nada impede do Vasco de chegar até a final, entendeu? É isso que eu espero do Vasco. Perfeito. Outro carioca que também jogou no meio de semana foi o Botafogo. O Botafogo foi eliminado no primeiro jogo, né? Não tem jeito. E se teve alguém com grande participação na eliminação do Botafogo, foram os árbitros, tanto da ida quanto da volta. Apesar de ter perdido por 6-1, o Botafogo tomou um gol, o segundo gol irregular lá na altitude, um gol de mão, né? O Botafogo também fez um gol de mão aqui, aí o árbitro anulou corretamente, tudo certo, mas no primeiro jogo valeu e no segundo jogo não valeu. E ele foi, cara, um árbitro assim, muito fraco, muito fraco. A gente tem que ter responsabilidade na fala, no microfone, porque a minha vontade aqui é de realmente partir para agressão verbal, atingindo inclusive o CPF desse árbitro. Então a gente tem que ter responsabilidade na fala e, inclusive, ele, assim, foi surreal. Botafogo... Deixa eu te perguntar uma coisa, Guto. Tu acha que a arbitragem, de modo geral, é muito fraca ou realmente ela é tendenciosa para os times lá de fora? Por quê? Por que eu falo isso? Porque no jogo do competições Vasco... sul-americanas, sim, eles olham para o brasileiro e parece que fazem de sacanagem. Então, o que aconteceu domínio de 18 anos? No jogo do Vasco, o Vasco tomou um segundo gol do Olímpia, que claramente foi falta no Léo Jardim. O jogador só chegou
e foi no corpo do Léo Jardim e foi falta. E nisso Não, o Thiago mas aí Mendes... aí o árbitro, o VAR, teve ali a participação e anulou corretamente o gol do Olímpia. Não, mas Agora, beleza, mas o que aconteceu nisso aí? O Thiago Mendes, como capitão, foi pedir pra ele olhar, foi reclamar, porque era uma falta pra ele marcar ali no jogo mesmo. Foi falar com ele, e ele deu um amarelo pro Thiago Mendes. Nisso, o Thiago Mendes tá fora do próximo jogo do jogo de ida, né? Da próxima fase da Sul-Americana. Então aí a gente vê como vai prejudicando os times brasileiros. o Botafogo teve um pênalti marcado corretamente ali pelo árbitro, e aí o VAR inventou um toque do Vitinho no início da jogada. Assim, foi surreal, foi nojento. Logo depois também o árbitro iria aplicar um cartão vermelho para um jogador, meteu a mão no bolso, e aí quando o cara virou, o árbitro viu que ele já tinha cartão amarelo. Era o segundo amarelo, né, no caso. Tirou a mão do bolso. Então, assim, mas principalmente no lance do pênalti, né, que o Botafogo faria provavelmente o segundo gol, iria ter aquele ânimo, aquele ímpeto, né, de continuar fazendo gols. Foi no início do segundo tempo, então se o Botafogo mete o 2-0 ali, ia continuar até o final. Mas, infelizmente, a gente também teve a participação relevante de Arthur Cabral, que atrapalhou o Botafogo mais uma vez. Hoje foi vaiado, inclusive o Danilo foi vaiado também, muito perninha, ainda não voltou da Copa do Mundo de forma assim impressionante. E a torcida do Botafogo teve coragem de vaiar o Danilo. Não sei se outras torcidas fariam da mesma forma. E quem também foi vaiado, naturalmente, foi o Arthur Cabral, que ninguém aguenta mais. Eu não entendo por que ele fica os 90 minutos. Um gol ali debaixo da trave, né, que ele perdeu. Exato, foi surreal, assim. E o Danilo Pereira fez o gol do Botafogo, né? Hoje foi 1-0. E foi substituído. Por que ele não tirou o Arthur Cabral para colocar o Kadir? É impressionante, o Arthur Cabral nunca é escolhido para sair. E hoje a torcida fez a parte dela, tanto compareceu quanto vaiou. Os dois... Eu também tenho que ter muita responsabilidade na fala aqui. Os dois jogadores do Botafogo, Arthur Cabral e o Danilo, saíram vaiados hoje de forma assim que dá até um alívio, né? Porque a torcida realmente teve coragem de vaiar principalmente o Danilo. Outro carioca que entrou também na rodada foi o Flamengo, que passou do Cruzeiro, fez o dever de casa no Maracanã, né, Gustavo? Mais uma vez, para as quartas de final. Cara, eu vinha comentando com muitos rubro-negros também sobre esse jogo. O seguinte, eu sentia que o flamenguista dessa vez ele estava com uma confiança muito alta de que o Flamengo ele ia para o jogo e ia dominar, ia jogar muito. Mas não com aquele salto alto, mas sim com a confiança, por ter respeito ao time do Cruzeiro, porque é um time forte. E não deu outra. O primeiro tempo o Flamengo fez um dos maiores amassos que eu já vi do Flamengo na Libertadores. O Cruzeiro não chutou a gol. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Flamengo, podendo ser 3 ou 4. O Flamengo realmente perdeu muitas oportunidades. E quando virou o segundo tempo, o Arthur Jorge fez alguma mudança, não sei se só no ânimo dos jogadores também, alguma coisa tática, mas o Cruzeiro voltou dominando o jogo, conseguiu chegar ao empate. E eu até fiquei assim, caralho, o que vai acontecer agora? Porque o Leonardo Jardim parecia que não tinha... mexido no Flamengo ainda para recuperar. Só que depois de tomar o gol, o Flamengo tomou a rédeas da partida novamente, conseguiu um empate rápido com uma partida absurda do Pedro, né? Pedro que foi o assistente da partida, ele fez os 2 passes para gol, parecidos os passes até com o lado externo do pé, tanto com a Arrascaeta, a tabelinha, e fazendo um pivô pro Lino, que a gente voltou a falar, né? Pô, Igor Thiago e não Pedro na Copa do Mundo, isso aí a gente fica, cara, olha a qualidade que tem o atacante do Flamengo. Você não via isso no outro jogador que estava lá, que só jogou o primeiro jogo da Copa do Mundo e não atuou mais. Então, assim, foi um jogo muito bom do Flamengo, que agora aguarda o adversário, né? De Independente Del Valle ou Tolima. Eu acredito que o Independente Del Valle vai passar. E aí as quartas de finais ficarão decididas assim, né? Flamengo e Independente Del Valle. E o Corinthians, que há pouco passou pelo Rosário Central, né? Uhum. Isso. E vai jogar contra... Deu branco agora. Mas aí do outro lado tá Palmeiras e LDU. E Fluminense contra Platense, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então, assim, meio que a Libertadores está... Dependendo... As semifinais podem virar uma Copa do Brasil, né? Porque podemos ter um Flamengo e Corinthians, se ambos passarem. E Palmeiras e Fluminense na outra semifinal. Entendeu? Então, assim, o Flamengo realmente vem muito bem, tá numa crescente,
nesse momento. Eu não consegui ainda achar que o Flamengo está no nível máximo que ele pode atingir, porque vem melhorando a cada jogo. Depois dos 2 desastres, na minha opinião, e que foram os jogos contra o São Paulo. E teve mais um time que o Flamengo jogou que estava na zona de rebaixamento. Acho que foi o Internacional, que o Flamengo só empatou, não conseguiu somar pontos. Eu até fiz o vídeo reclamando bastante disso. Mas de lá para cá, realmente o Flamengo emplacou uma sequência de vitórias e desempenho altíssimo, que é o que importa para você pensar, poxa, meu time está chegando lá. O Igor falou também que, até falando sobre o Vasco de novo, o Igor falou que começa a ter uma esperança e tal. Eu acredito que, inclusive, o título mais palpável para o Vasco hoje seria só a Sul-Americana, porque você brincou, é o único carioca em 3 competições ainda. Provavelmente vai terminar sem nenhuma, mas eu acho que a Sul-Americana é a que tem mais chance, porque brasileiro tem como, né? O título é chegar nos 45 pontos. Não, brasileiro não, mas é aquilo que a gente tá falando, tá disputando, querendo ou não, entendeu? Agora a Copa do Brasil... fazendo a parte ali entre os 20, né? Pelo menos em 2026. A Copa do Brasil, a gente já chegou na final ano passado. Sim. E a Sul-Americana, tudo tem chances aí pra conquistar, entendeu? Vamos ver. E você mesmo falou, só né? falando também sobre o jogo do Flamengo, mas complementando aí, depois eu falo. Eu falei, você mesmo falou, né, que hoje as competições sul-americanas são mais fracas do que as brasileiras quando estão na fase já final. Tanto o Campeonato Brasileiro, né, que aí já é pontos corridos, né, se você quiser botar a Copa do Brasil, hoje ele é mais forte, dependendo da que fase esteja, do que a Libertadores e a própria Sul-Americana. Porque talvez o Vasco, se passar do Vitória, de repente vai pegar o Palmeiras. Entendeu? Sim. O maior desafio do Vasco, talvez agora na Sul-Americana, seja o River Plate. E um jogo importante para o Vasco, inclusive, é esse final de semana que você falou que vai jogar contra o Palmeiras. Então pode ser aquele tira-teima, né, para saber se tem condições de conseguir competir com o Palmeiras. Assim como o Fluminense teve. O Fluminense jogou contra o Palmeiras e ganhou aqui. Então isso dá uma esperança pro torcedor do Fluminense, que se chegar numa semifinal contra o Palmeiras, pode ser que consiga um resultado positivo. E aí, um possível Fla-Flu numa final, quem sabe, né? O Gustavo, você falou sobre o chaveamento da Copa Libertadores, né? Vamos confirmar, então, o chaveamento nesse momento, onde a gente pode realmente ter aí umas quartas de final de brasileiros, né? Sim. De um lado ali da chave... Quartas hoje... não, semis, né? Quarta a gente já tá agora só na... Já tá classificado, seriam as semis. Semifinal, né? O Corinthians ali pode enfrentar o Flamengo na semifinal. E do outro lado da chave, o Palmeiras pode enfrentar o Fluminense numa semifinal também. E até agora, esses 4 passaram aí dos seus adversários, somente o Cruzeiro, né? Obviamente, porque enfrentou também um brasileiro. Aí a Conmebol não teve como escolher para um sul-americano, né? Como se o Brasil não fosse, mas um time fora do Brasil para poder tentar dar aquela encaminhada na classificação. Galera, todo domingo... Guto, rapidinho. O Botafogo vai conquistar o que esse ano agora? Libertadores fase direta. Ué. O sonho era Sul-Americano esse ano. Eu acredito e agora acabou. Se a gente for comparar no final do ano quem terminou o ano melhor, eu tenho certeza que o Botafogo vai terminar com um ano melhor do que o Vasco. Eu aposto com você. Claro, 6-1 pro Cienciano é lindo. Bom, eu vi que o Guilherme de Alba, famoso GD Aluma, falou, né? Gabriel de Alba. Gabriel de Alba falou. O meu sonho, eu acho que foi meu sonho, ou a minha ambição é transformar o Botafogo no mais forte da América. Eu acho que o cara tá realmente sonhando acordado, né? Mas sonhar faz parte para todos. Galera, toda segunda-feira a gente tá ao vivo aqui no canal Com Todo Respeito, falando sobre o futebol carioca no programa Sem Clubismo. Se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela moral. Se você gostou desse vídeo, e é isso, compartilhe com os amigos também. Na segunda a gente está ao vivo por aqui. Tudo de bom. Saudações.